Se você aprender isso, ninguém mais consegue te derrubar. Parece forte, mas é exatamente aqui que começa a diferença entre quem vive sendo afetado por tudo e quem constrói uma vida sólida, independente do que aconteça ao redor. Porque a maioria das pessoas ainda acredita que força é reagir, é se impor, é provar algo para alguém. Mas a verdade é outra, e talvez ninguém tenha te dito isso de forma tão direta. O verdadeiro poder está em não se deixar abalar. Está em manter o controle quando tudo tenta tirar isso de você. Está em permanecer firme quando seria mais fácil ceder. Agora presta atenção. A vida vai te testar. As pessoas vão te provocar. Situações vão surgir para mexer com você, para tirar sua paz, para te fazer agir por impulso. Isso é inevitável. O que não é inevitável é a forma como você responde. E é aqui que a maioria perde. Não porque não tem capacidade, mas porque não sabe controlar o próprio estado interno. Reage sem pensar. Fala o que não deveria. Toma decisões no calor do momento e depois paga o preço. E o pior, repete esse padrão como se fosse normal. Mas existe uma habilidade silenciosa que muda tudo. Uma habilidade que, quando desenvolvida, te coloca em um nível onde nada externo tem poder real sobre você. Não é sobre ignorar o mundo, não é sobre fingir que nada importa. É sobre escolher, conscientemente, o que merece sua energia e o que não merece. É sobre não entregar sua estabilidade emocional para qualquer situação ou qualquer pessoa. Agora me diz com sinceridade, quantas vezes você já deixou o humor de alguém estragar o seu dia? Quantas vezes uma crítica ficou martelando na sua cabeça por horas, ou até dias? Quantas vezes você reagiu de forma impulsiva e depois pensou, eu não precisava ter feito isso. Isso não é fraqueza, isso é falta de domínio. E quem não domina a si mesmo acaba sendo dominado por tudo ao redor. Existe um ponto de virada que muda completamente o jogo. É quando você percebe que não precisa reagir a tudo, que nem tudo exige uma resposta, que nem toda provocação merece sua atenção. E mais do que isso, que o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais forte que existe. Porque quando você não reage, você mantém o controle. E quem mantém o controle, vence. Mas calma, isso não significa ser passivo. Não significa aceitar tudo. Significa escolher quando agir e quando ignorar. Significa entender que reagir por impulso é sempre perder. Porque quem te provoca quer exatamente isso, uma reação. Quer te tirar do seu eixo, quer te fazer descer para o nível dele. E quando você cai nesse jogo, você já perdeu antes mesmo de perceber. Agora imagina alguém que aprendeu a não entrar nesse jogo. Alguém que observa antes de agir, que pensa antes de falar, que sente, mas não se deixa dominar pelo que sente. Essa pessoa começa a se destacar de uma forma que incomoda, porque ela não é previsível, ela não é manipulável, ela não é fácil de atingir. E isso para muita gente é ameaçador. Talvez você já tenha sentido isso. Quando você começa a mudar, quando começa a se posicionar de forma diferente, quando para de reagir como antes, as pessoas percebem. Algumas vão respeitar, outras vão testar ainda mais, porque querem ver se é real. Querem ver se você realmente mudou ou se é só uma fase. E é aí que você precisa estar atento. Porque não adianta ter consciência em um momento e perder tudo no próximo. Essa habilidade que estamos falando não se constrói com teoria. Ela se constrói na prática, no dia a dia, nos pequenos momentos. Quando alguém fala algo que te incomoda, quando algo não sai como você esperava, quando surge aquela vontade de responder na hora. É ali que você treina. É ali que você decide quem está no controle. E deixa eu te mostrar algo que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. A maioria das pessoas acha que força é fazer mais, falar mais, reagir mais. Mas a verdadeira força, muitas vezes, está em fazer menos, em falar menos, em reagir menos. Porque isso exige controle, exige consciência, exige domínio. Qualquer um pode explodir, qualquer um pode perder a cabeça, qualquer um pode agir no impulso. Isso não é difícil,
Difícil é segurar. Difícil é respirar fundo e não responder. Difícil é manter a postura quando tudo dentro de você quer reagir. E é exatamente por ser difícil que isso se torna tão poderoso. Agora presta atenção nisso aqui. Quando você reage, você entrega o controle. Quando você se mantém firme, você mantém o poder. E poder não é sobre dominar os outros, é sobre não ser dominado por nada. Nem por pessoas, nem por situações, nem pelas suas próprias emoções. E talvez agora você esteja começando a entender por que algumas pessoas parecem inabaláveis. Não é porque a vida delas é perfeita. Não é porque não enfrentam problemas. É porque elas aprenderam a lidar com o que acontece de forma diferente. Elas não se deixam levar. Elas não se perdem no meio do caos. Elas permanecem centradas. Mas isso tem um preço. E aqui está uma parte que quase ninguém fala. Quando você desenvolve esse nível de controle, você começa a se afastar de certas dinâmicas. Conversas vazias deixam de fazer sentido. Discussões desnecessárias perdem o valor. Dramas que antes te envolviam, agora parecem distantes. E isso pode dar a sensação de isolamento, como se você estivesse em outro ritmo, em outro nível de consciência. E a verdade é que, de certa forma, você está. Porque enquanto muitos ainda vivem reagindo a tudo, você começa a escolher. Enquanto muitos ainda se deixam levar, você começa a se posicionar. E isso muda completamente sua trajetória. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe algo dentro de você que sempre vai buscar o caminho mais fácil. Que sempre vai querer reagir, se defender, provar algo. Isso é automático. Mas existe outra parte, mais consciente, mais estratégica, que pode assumir o controle. E quanto mais você fortalece essa parte, mais difícil fica alguém te derrubar. Porque, no final das contas, ninguém te derruba de verdade. Você se derruba quando perde o controle, quando age contra si mesmo, quando toma decisões que vão contra o que você realmente quer. E isso acontece quando você não está presente, quando você está no automático. Então aqui vai um ponto essencial. Se você quer chegar em um nível onde ninguém mais consegue te derrubar, você precisa parar de viver no automático. Precisa começar a observar mais, reagir menos, escolher melhor. Precisa desenvolver presença, porque é na presença que você percebe o que está acontecendo dentro de você antes de agir. E quando você começa a fazer isso, algo poderoso acontece. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora a liberdade. É ali que você decide. É ali que você escolhe quem você quer ser em cada situação. E isso, com o tempo, se transforma em respeito. Não aquele respeito imposto, forçado, mas aquele que surge naturalmente. Porque as pessoas percebem. Percebem que você não é mais fácil de abalar. Que você não reage como antes. Que você não entra em qualquer discussão. E isso muda a forma como elas te tratam. Mas mais importante do que isso, muda a forma como você se vê. Porque quando você começa a agir com controle, você ganha confiança. Não aquela confiança baseada em resultado externo, mas uma confiança interna. A confiança de saber que, independentemente do que aconteça, você vai saber lidar. E isso vale mais do que qualquer outra coisa. Porque resultados vêm e vão, situações mudam, pessoas entram e saem, mas essa capacidade de se manter firme, essa fica. E ela se torna a base de tudo o que você constrói. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer continuar sendo alguém que reage a tudo, que se deixa afetar por qualquer coisa? Ou você quer se tornar alguém que escolhe, que decide, que mantém o controle mesmo quando não é fácil? Porque essa escolha começa agora. Não amanhã, não depois, agora. E não precisa ser perfeito. Não precisa acertar sempre. O importante é começar. É perceber quando você reagiu e ajustar. É tentar de novo na próxima vez. É construir esse controle aos poucos, todos os dias. Porque chega um momento em que isso deixa de ser esforço e vira padrão. Vira quem você é. E quando isso acontece, ninguém mais consegue te derrubar. Não porque não tentam, mas porque não conseguem. E se você chegou até aqui,
Eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comenta aqui embaixo. Nada me controla. Escreve isso para reforçar essa decisão dentro de você. Aproveita e deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a construir uma mentalidade que não depende de circunstâncias. Agora respira fundo e lembra disso. O mundo pode tentar, as pessoas podem falar, as situações podem pressionar, mas no final, quem decide é você. E quando você aprende isso de verdade, ninguém mais consegue te derrubar.